Sim, senhoras e senhores, muito boa noite, boa tarde, bom dia, meus amigos youtubers, telespectadores do Na Lata Podcast. O meu, o seu, o nosso. O nosso. Nosso podcast. Meu amigo Pacha, boa noite, boa tarde, bom dia. Faça seus cumprimentos e dê pista dos nossos convidados no dia de hoje. Não, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, episódio 7 do nosso podcast. 7 é o número da perfeição. Pois é, não à toa nós resolvemos inovar hoje aqui. E a alegria hoje é em dose dupla. Que delícia. Quem são eles, Pacha? Andrei Farrash E Alan Gomes. Bem-vindo, meus amigos Alan e Andrei. Andrei e Alan, o podcast é de vocês sempre nos apoiaram, dos telespectadores à nossa bancada. Amigos queridos, a noite é sua, a noite é de vocês. Sintam-se em casa, porque eles estão em casa. Sintam-se à vontade, porque a gente já está tentando fazer eles ficarem à vontade. Com a água, né? E hoje é dia de, além de conversar com vocês, de pagar nossos... Patrocinadores. É isso aí. Falamos ao vivo e em definitivo do Estúdio Jenks, melhor estúdio... Para podcasts, que eu faço questão de ressaltar. Estamos verdade. querendo parceiros aqui. Aulas musicais, instrumentos, Eu quero abrir um parêntese aqui rapidinho. até 2. Eu posso afirmar, sim, com bastante propriedade, que o Estúdio Jenks é muito foda. Não, porque tem por trás um cara que é foda. Com certeza. Que delícia. Com certeza. Falamos também em nome de Do Norte Pescados, aquele peixinho... Ei, Paixão! Maravilhoso tambaquizinho na brasa. Sempre gosto desse convite. Pô, Do Norte Pescados encontra em qualquer supermercado, se o supermercado for bom, claro. Porque a marca é maravilhosa. Hansons, Cada dia... mais você. Nossa TV, nosso microfone, nosso telefone, nosso tudo vem da Hansons. Graças a Deus, nossos apoiadores, Referência em qualidade no atendimento. nossos amigos, crediário fácil, pagamento facilitado, atendimento de qualidade. E não menos importante, nosso amigo Eduardo, Scooby Dogs, alô Marcelo, Eduardo. Rapaz, eu chego aqui com muita fome. É Eu espero... cachorro-quente bom. Cachorro-quente gourmet. É hot dog, É hot dog gourmet. Eu espero toda quinta-feira para comer o melhor hot dog da cidade de Manaus. Jenks, meu diretor, roda a vinheta. No meio do beat, no meio do beat, no meio do beat, no meio do beat. Bem-vindo, meus amigos, o microfone é de vocês. A gente já fez aqui as apresentações, fiquem à vontade. Não, queria dizer, né, porra Porra, é Alan, foda. Andrei... Alan, Andrei, advogados, amigos... Microfone é de vocês, mas eu também sou só ouvidos pra vocês. Vocês são os caras... Tem que decidir por ordem alfabética quem é que vai começar aí, né? Andrei e Porra, Alan. eu confundi rapaz. agora. Alan, É pô, Alan. Alan. É isso aí, galera. Tamo junto. Porra, é uma satisfação estar aqui com vocês, que eu tô... Músico. Desde o embrião, né? Eu tô aqui Tá. acompanhando, né? Tem duas pessoas aqui evolução. que são desde o embrião, é o Alan E o Marival e Júnior. o nosso patrocinador Master, que agora parece que ele renovou o patrocínio essa Não tô semana aí. sabendo, não. Parece Tô que sabendo, não. comprou uma cota maior. Agora a gente tem que falar mais vezes, né? Pra poder virou- pagar não, isso. a gente tem que cobrar agora direito de imagem. Alanzinho, muito obrigado por estar aqui, meu irmão. Valeu, tamo junto. E quanto ao que o Pacha falou de se sentir em casa, né? Cara, o terceiro lugar que eu mais vou na minha vida, eu acho que é a casa... Aqui, o Estúdio Jenks. Estúdio Jenks. É a minha casa e o trabalho, em primeiro e segundo lugar. Terceiro lugar, eu acho que é aqui. Porra, Jenks. É. Que declaração, meu diretor, hein? Diga lá. Quero começar Outro ouvindo aí. patamar. Porque, porra, a gente não trouxe vocês dois à toa aqui. Essa amizade, esse elo entre vocês surgiu em algum momento. Peraí, deixa o Alan, Estudaram- deixa o Andrei se apresentar. Pô, Pô, ele não falou posso nada. perguntar essa porra, não? Não, ele se apresentou, agora é o Andrei. Ah, tá. Bom, galera, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade. Acompanho aí esse podcast de vocês já há algum tempinho, através dos amigos que indicaram. E vamos lá, esse podcast é minha cara, na lata. Não tem chorumela. Pois eu papo. perguntei agora nesse papo, pô, querendo saber de onde o Andrei conheceu o Alan, E pô. onde Na é que época o da Alan- Escola do Céu. Isso, ou não. isso, Céu é uma isso. escola aqui de Manaus. Exatamente. Nós nos conhecemos, salvo engano, 2008. 2008, Alan? 2008. 2008, Confere. que 2009 foi nossa formatura, né? Então, nos conhecemos lá em 2008, lá no Céu. E de lá pra cá, essa amizade aí só fortaleceu. Não à toa, se tornou, além de uma amizade, uma parceria profissional. Só lembrando nosso YouTube telespectador que não conhece, mas que agora vai conhecer, estamos falando com dois grandes advogados da cena amazonense. Andrei e Alan fazem parte de uma banca excelente que eu queria, não pode fazer propaganda, né? Mas todo mundo sabe. Então, um salve lá pro pessoal. Bom,
Pô, eu gosto muito dos dois, tem tanto assunto, bicho, em relação ao Alan, principalmente, que gosta desses Então papos. começa, te solta, Não, paixão. ele gosta desses papos transcendentais, ele gosta desses papos voltados mais aos aspectos da sociedade. O Alan é um cara fenomenal. E eu gosto muito de falar com ele sobre o que acontece no dia a dia, pô. A gente estava conversando aí há pouco, antes de entrar aqui no estúdio, sobre esses casos, né, que, enfim, de alguma forma tomam o espaço da mídia. Eu queria saber a opinião de dois caras que eu admiro muito, são referências no mercado jurídico amazonense brasileiro, que está global. O que vocês acham que está acontecendo de tanta gente com tanta propriedade para falar de direito, sem ter o mínimo conhecimento básico para falar do tema, esses julgamentos que são feitos antes de passar de fato por aquele procedimento judicial que a gente conhece tão bem? Sim. Cara, assim, eu não sou uma pessoa tão velha, né? Nem tão experiente assim, profissionalmente falando. E de vida também, né? Bebezinho. Mas o Cheirando que eu a leite. pude observar... Cara novo, porra. Vai tomar vacina agora, terça? Mas o que eu pude observar até então é que a mídia, ela é um juiz, entendeu? Ela não tá... não foi otorgado a ela um poder que um poder jurisdicional que a justiça tem, né? Mas de uma maneira reflexa, ela é um juiz, isso é muito claro, pelo menos para mim, entendeu? Não sei qual é a... Não, é irretocável a tua colocação, Alan. Porque, assim... Maria, intocável. Estamos falando com advogados, senhores. Não, mas assim, brincadeiras à parte, o que o Alan falou é a mais pura verdade. Né? Quando se trata de grandes casos e que a grande mídia está envolvida, né? A mídia é o grande juiz, é o juiz do processo. É o juiz. É o juiz do processo. Então vou começar Cara, logo com seria- a verdade sem miguelagem aqui. A Lava Jato foi uma invenção fortalecida pela Que mídia? isso, hein, pô? André e Alan. Porque, vamos lá, muita gente critica as condutas da Lava Jato. Começou A polêmica. gente está muito recente aqui no julgamento da suspeição do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, do ex-ministro. E aí a Lava Jato foi fruto de uma campanha encampada pela mídia? Cara, Fiquei mudo. Eu tô te ouvindo. Voltei. te escuto. Voltei. Foi aqui, ó. Alanzinho e Andrei e Alan. Cara, eu não sei te afirmar, eu não sei opinar ainda, se a Lava Jato foi um fruto de uma fomentação talvez a mídia tenha ajudado a engrandecer a Lava Jato. Mas talvez a Lava Jato tenha ganhado as proporções que ela ganhou pelo um processo lento que houve de que as instituições foram ganhando mais autonomia Perfeito. dentro da organização democrática do Brasil, né? Mas, assim, é muito complicado isso, porque eu tenho uma visão de que o advogado, ele é advogado e ele existe para defender direitos e garantias fundamentais, entendeu? É aquela velha máxima, advogado não é advogado bandido, não. Ele está Exatamente. defendendo direitos. Não, aqui, não, pessoal... é exatamente isso. E o que eu percebo é que muitos advogados... Outras carreiras eu fico até ok, entendeu? Realmente tem uma outra visão. Se tu pegar um advogado que é vocacionado advogado, que só advogou na vida, e um delegado, eles têm pensamentos diferentes. O promotor tem pensamentos diferentes, o juiz tem pensamentos diferentes. Mas, na minha opinião, o advogado, ele existe para defender garantias e direitos individuais, tá? Constitucionais, enfim. A tua defesa da classe está maravilhosa, mas eu quero a verdade Pois sem miguelagem. eu vou chegar lá. Dito isso, tá? Existe uma ânsia da sociedade e isso contamina os advogados e essa é a minha crítica. Porque essa ânsia, eu acho que não deveria contaminar o advogado da forma como contamina. De que se precisa punir a corrupção, por exemplo, vamos colocar nesse cenário do Lava Jato, né? E fazendo um adendo, se punir a todo custo, a qualquer custo. A qualquer custo. Qualquer custo. Gostei, hein? Não, o que Bom, eu, o que eu não, acho a assim... questão é a Deixa seguinte, terminar. a questão é a seguinte. Fala aí, pô. Sem entrar no mérito se a lei penal é branda ou não no Brasil, a gente tem direitos e garantias que devem ser defendidas e eu acho que o advogado tem o dever de defendê-las, né? Então, assim, eu acho, a minha opinião, que em muitos desses procedimentos investigatórios e operações
tem certos tipos de arbitrariedades que vão de arbitrariedades menores a arbitrariedades maiores. Aí tu me pergunta, por exemplo, vamos falar do popstar, o caso do Lula e do Moro, né? Sim. Se tu me perguntas, porra, tu queria que o Lula tivesse preso? Eu falo, mano, eu queria. Mas aí, se tu me perguntas, tu achas justo o Lula ter sido preso da forma como foi, com o processo que ele passou? Eu vou falar não. E Mas a aí minha tu- opinião também é de que o Moro é sim suspeito. Mas aí E eu vo- vou te provar o porquê. Eita! Eu vou te provar o porquê. Na lata. Eu vou te provar o porquê. Porque se eu estivesse advogando para qualquer um de vocês dois e vocês estivessem no interesse do Lula e soubesse que um juiz está combinando com o promotor qual a conduta processual que um promotor vai tomar para culminar numa condenação, tu ia achar que ele é parcial. Mas me diz uma coisa. Então se é tu pau for que dá em ponderar- Chico, dá em Francisco. Mas se tu for ponderar o que é mais importante, o interesse público ou o devido processo legal, num caso onde as provas são cabais, que o cara é culpado, e aí tu vai desconsiderar todo aquele conjunto probatório em prol de um processo legal que vai desfazer uma justiça Com que estava lá na certeza. É cara? para isso que existe o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição é uma limitação de poder. Na verdade, eu não diria nem que é uma limitação de poder, é uma ausência de poder. Aquilo que a sociedade não quis otorgar de poder ao Estado, ela reservou no artigo 5º. Entendeu? Segura. Andrei. Rapaz, Rafael tá tenso aqui, ó. Meu irmão. Rapaz, aqui é Big Brother. O homem o tá... nível Dia da... de paredão aqui, ó. O nível da discussão tá, porra, estratosférico. Mas, assim, eu compartilho da mesma opinião do colega Alan aqui, do meu amigo Alan. Por quê? Primeiramente, voltando ao que nós estávamos discutindo logo no início aqui, né, dessa questão do caso aí, Lula, Moro. De início, eu não tenho dúvida de que a mídia teve e tem ainda grande influência sobre esse caso. Isso, para mim, é inquestionável. É inquestionável. E, assim, compartilhando também da opinião do Alan, não tenho dúvidas da suspeição do Moro. Também é inquestionável. Também é inquestionável. Para nós que conhecemos, que temos o conhecimento jurídico, né, que muitas pessoas não têm, mas acham que têm, e acham que têm propriedade para falar sobre o direito, e muitas vezes não têm. Né? Então, assim, eu particularmente desconfio do advogado que não considera o Moro suspeito. Existem, não é que você não vai desconfiar de mim, mas eu discordo de forma assim, relativa do que tu falou. Claro. Porque existem procedimentos judiciais por conta de crimes que estão pensados, né? Crimes do colarinho branco, Sim, sim. que são muito bem raciocinados e que buscam até burlar os procedimentos padrões Exatamente. do judiciário. Então o juiz tem que ter autonomia para tomar algumas decisões estratégicas. Eu estou dizendo que todas as decisões que o Moro tomou são corretas. E ele tem essa autonomia. Divulgar Mas ele- um áudio de uma presidente. Ele tem essa agiu autonomia. politicamente? Eu levantei o Totalmente. debate aqui, vocês viram que a galera Totalmente. pegou a bola. A pergunta. O Moro agiu politicamente, então. Totalmente. Não, eu acho o seguinte, que ele uniu... O anseio popular... Não, ele uniu ele uniu o útil ao agradável. Naquele naquele momento momento, da divulgação Eu acho talvez que até a condenação tecnicamente dele tenha sido correta. Sim, Perfeito, sim, perfeito. sim. Entretanto, inventaram uma competência em Curitiba e, mesmo tendo sido obtido, que depois foi considerado incompetente, né? Sim. Foi Sim, considerado isso. incompetente. E tirando a questão de o modo como se obteve a mensagem que foi ilícita, hackearam lá o celular da galera, né? Aham. Cara, eu acho assim uma coisa tão clara, velho. De tipo, imagina que não é um processo criminal, cara. Imagina que tu tá competindo com a tua ex-mulher, por exemplo, o patrimônio de vocês, ou sei lá, qualquer coisa que seja. Tu tem o conhecimento de que o advogado da tua mulher tá conversando no WhatsApp do juiz Mas são sobre... situações distintas, Gomes. Não, claro Uma que não coisa é. é o interesse, claro que não é. o interesse de uma nação. Não, vamos conversar. Mas eu não estou dizendo aí é que tá. o que aconteceu depois foi mas correto. O meu ponto mas é o ponto seguinte. do ponto de vista institucional, moralmente, o que o Moro fez... Mas aí é que Mas tá. a moral, ela não pode se sobrepor Aos direitos. Aos direitos, assim. Aos direitos e garantias outra fundamentais. E outra coisa, Pacha. Para mim, isso é muito claro.
O direito fundamental, ele só existe para isso, pô. Se toda vez que existir um interesse público, um interesse coletivo, um interesse do Estado, ou qualquer coisa da coletividade, possa ser relativizado o interesse, a garantia fundamental de um indivíduo, não tem porquê, pô. Tu Então, lutar agora- por liberdade, lutar por democracia, não tem sentido nenhum. A Faz gente vive sentido. num regime de exceção. Então, se os meios justificam os fins, a gente está vivendo num regime de exceção. Isso, E, exatamente. não, e olha aqui Exatamente. que todo mundo sabe minha postura. Assim, eu radicalmente contra tudo que o Lula fez, mas eu tô E querendo assim, entrar no cara, e debate, assim- tá? Só pra e- deixar Não, claro. e assim, a gente não tá falando de uma coisa assim, de um direito, porra, pode ser que sim, pode ser que não. É um direito mais, dos direitos mais elementares que a pessoa não, tem, eu que é o devido concordo processo que- legal. Pô. Como o Alan bem colocou aqui anteriormente, pelo menos eu, na qualidade de advogado, eu não questiono a tecnicidade aplicada pelo Moro nas decisões dele. O problema, no meu ponto de vista, são os meios que ele se utilizou Sim, para se chegar naquela decisão. sim. Ele viciou Que- o processo. Exatamente. Que se ele não tivesse aplicado esses meios escusos, Talvez ele estivesse preso. não, talvez ele não conseguisse O Lula, condenar o Lula naquela situação. Mas posteriormente, quem sabe, não É, seria mas condenado. Pacha, vamos lá. Tu divulgar, porque assim, começou mais ou menos por aí essa parada de levantar sigilo de processo. Isso é uma construção jurisprudencial, salvo engano. Né? Mas qual é a relação? Ele Calma aí, vamos lá. levantou o sigilo, O leigo que está assistindo Ele aqui levantou- o podcast, o que é levantar sigilo de processo? retirar o sigilo. Ele seletivamente retirou o sigilo Entendi. da escuta telefônica que o Lula seria nomeado ministro para ganhar uma De prerrogativa alguém que não de foro. poderia. A presidente da República na época, Justamente. né? Exatamente. Não, Teria que veja ser bem. quem teria que já levantar? tinha O anos, STF, já né? tinha meses de investigação, meses de escuta telefônica, meses de coisas comprometedoras. Aí ele resolve levantar o sigilo naquele momento específico sobre aquela teor específico da interceptação telefônica. Então vamos dizer assim, Nós- ele levantou a bola, a mídia veio, chutou, fez o gol. Nós É isso? estávamos no auge do processo eleitoral. Mas para terminar esse papo, eu quero falar de uma coisa. Não, ainda não. Não, eu quero falar de uma coisa aqui. Da construção Da construção. do processo É. eleitoral, melhor colocar. O que ele fez, Entendeu? ele fez em prol do interesse público. Concordamos isso. Mas concordamos quem isso. é ele? Só finalizar. Mas quem é ele para Ele- dizer o que é interesse público? Justamente, ele fez em prol do interesse público. Quem é ele para Na saber? opinião dele, né? Quem é ele para saber o que é interesse público? Agora, o que ele fez, olha a crise institucional que ele gerou. Mas a minha pergunta vai Exatamente. nesse Mas eu vou te sentido. falar uma parada. A gente conversou várias vezes lá no escritório e tudo mais sobre esses temas, né? E meio que pra gente e pra muito operador de direito, principalmente advogados, sabia que isso era uma tragédia anunciada. Pô, a gente estava só contando o anunciada. tempo. Pô. Mas o tempo, vamos lá dizer, o time, né? O time do STF em decidir isso agora, ao final e etc e tal. Não poderia ter sido decidido isso antes? Processualmente eu não sei, cara. Porque Pois é, assim, a minha eu não dúvida, sei. Eu não é a sei. minha dúvida. Porque parece aqui, aí eu vou bolar aqui, vou levantar as teorias conspiratórias Sim, que sim. se esperou o momento mais próximo de uma sucessão presidencial, de uma eleição que se aproxima, que se avizinha, para levantar, para torná-lo possível candidato, para trazer uma insegurança institucional, Cara, democrática. Eu não excluo essa possibilidade. Cara, eu, mas particularmente, assim, não mas excluo assim, essa possibilidade. Para eu poder te responder assim com uma precisão maior em relação ao que eu acho, eu precisava conhecer o processo. E eu não conheço afinco. Mas, por exemplo, o André se exemplo- manifestou aqui de uma maneira muito tranquila. Não, é assim, eu porque- não vou me manifestar, mas eu não Não, descarto mas é a porque, por possibilidade. exemplo, Sim. eu não sei- essa decisão veio de um recurso extraordinário do Lula ao STF. Porra, agora eu não lembro. Tudo isso daí tem que saber, porque, por exemplo, se foi através de um recurso extraordinário, é a tramitação do processo, pô. Ele apelou, depois teve o acórdão do tribunal, aí ele deve ter ido pro STJ. Aí ele depois foi STF. discutir o artigo 5º, 6 anos depois da merda feita. Não sei. Não Ele foi vamos, a discutir- gente não vai aqui, ele professor foi de Deus, para entrar nesse mérito, é. mas fica o debate. Né? Eu acho que a alegria do... Rapaz, assim, vamos lá. Mas que Pra que é suspeito, não, porra, mas, não, mas não. vamos lá, o cabimento do recurso extraordinário é justamente esse. Sim. Uma violação ao direito constitucional. constitucional, Não é o guardião da Constituição, o STF?
Aí Eu só se- tô dizendo que a demora Não, mas faz com aí que já não tenha é repercussões políticas. Não é A culpa do indivíduo. A ineficiência. Não é culpa do indivíduo que tá buscando o judiciário para fazer Porra, valer Gomes, seu tudo direito. bem, É culpa Gomes. da justiça. Mas aí a gente tá Do aqui, Estado. Hoje aqui o país é governado discutindo pelo STF. dois cenários. A gente está discutindo dois cenários. próxima Um pergunta. cenário onde Tem o uma cara influência- está querendo ter, onde o cara tá querendo ter os seus direitos resguardados, e outro cenário onde esse cara, porra, é um cara estratégico pro país, porra. A gente tá falando de um ex-presidente da República aqui. Então não é um cara que, o processo dele vai ou não. Porra, vai refletir na eleição de 2022. Vou deixar a pergunta para o momento de um patrocinador, mas vou lançar a pergunta que a resposta vem depois. Lance a braba. Hoje, o país é governado por 11 ministros? Essa daí é melhor a gente nem falar. Segura. Segura? Segura. Vamos falar de outras coisas. Vamos falar do quê? Brasil paralelo. Sacanagem. Rapaz, chegou aqui na produção, no ponto, o Paixão. Vamos sair aqui do teor jurídico, porque para o YouTube, o telespectador que às vezes não é muito envolto nisso, acaba se Sim. dispersando. Sim, sim. Mas chegou aqui no ponto que, por exemplo, o Andrei, agora na figura pessoal do Andrei, do nosso convidado, nosso amigo, ele foi um cara que é transplantado, É verdade. que viveu a realidade de uma necessidade de um transplante, de um órgão fundamental, obviamente, né? E eu queria que tu contasse essa experiência humana do Andrei, da necessidade, do que aconteceu, porque, poxa, é interessante saber. A gente vê que o cara é um cara super saudável hoje, pô, graças a Deus. É verdade, verdade. Conta pra gente, Andrei, fica à vontade. Porra, cara, esse é um tema muito sensível, mas que eu tenho um prazer enorme de falar. Que é de saúde pública, né, cara? Saúde pública e assim, eu tenho, até apresentando já aqui para vocês, um desejo meu, até um pouco oculto ainda, mas isso é um desejo que eu tenho de falar sobre isso para outras pessoas, para esclarecer um pouco, o pouco que eu sei, né? Porque, obviamente, que longe de uma opinião médica, precisamente uma opinião médica, a minha vai ser a opinião da pessoa que viveu aquilo ali na pele, na carne, literalmente, né? Mas assim, para começar essa história mais ou menos para vocês, a minha família por parte de pai, né, eu tenho inúmeros casos de insuficiência renal crônica na minha família por parte de pai. Né? Tenho tios que faleceram lá na década de 70, de 80, que o tratamento era, né, mais do que escasso. Né? Tenho uma prima que já foi transplantada, e, enfim, e outros casos que eu poderia também comentar aqui com vocês. Então, assim, vem daí, né? Para início de história... Isso é genético. É genético. Meu problema renal vem daí. Né? Então, eu, assim, no auge da minha idade, 18 anos... Bombando, entendeu? Tava viajando com os meninos, nós estávamos em viagem para Fortaleza, tínhamos ido passar o Réveillon lá. Qual ano, Alan? Eu acho que 2000... foi... A gente tinha 19, eu acho. Exato. Foi 2011 para 2012. Então, o que aconteceu? Eu já sabia, eu já tinha descoberto problema renal. O que aconteceu? Eu, com 18 anos de idade, comecei a desencadear problema de pressão alta, hipertensão arterial. Pô, estranho, né? 18 anos, não sou um cara gordo, era um cara ativo naquele momento e tal. Beleza, vamos fazer uns exames. Fui numa cardiologista. Primeira coisa que a gente associa, né? Porra, hipertensão, algum problema com o coração, talvez, enfim. Cheguei lá, um dos exames que a cardiologista na época me passou foi a ultrassom dos rins, bexigas e vias urinárias. E quando saiu o resultado desse exame foi fatal. Ela disse, olha, os teus 2 rins são atrofiados. Puta merda. Os 2. Não tem negócio. É uma fila única ou tem, assim, sei lá, uma fila do SUS e uma fila geral, uma outra fila? Fila para o transplante, tu dizes? Não, a fila ela é única. A fila ela é única, é do SUS. Mas tu consegues comprar o órgão de maneira legal? Não consegue? Não. Brasil, não. No Brasil, não. Do ponto de vista legal, isso não pode acontecer. Não tem essa possibilidade. Ou ele pode vir através de um doador vivo, né? Se for teu parente, se tiver algum grau de parentesco, tu não vais necessitar de nenhum tipo de autorização especial. Mas, inclusive, isso aconteceu no meu caso. Eu recebi, o meu transplante foi de doador vivo. Inclusive, quero mandar um beijo, um abraço para a Nilda, que foi minha doadora. A maioria do pessoal aqui sabe, ela era doméstica lá de casa. Eu fiquei sabendo disso. Pois é. Então, assim, uma moça que veio lá de São Paulo de Olivença, mora com a gente, trabalha com a gente até hoje. Hoje eu estou casado, ela continua prestando serviço lá para mim, agora na minha casa.
Então, assim, como nós não tínhamos nenhum grau de parentesco, foi necessário uma autorização judicial, né? Para que ficasse comprovada a questão do altruísmo. Que né? tu não comprou, que tu não pagou. Exatamente, Né? exatamente. Né? Então, assim, do ponto de vista legal, no Brasil não tem como você comprar, né? Qualquer tipo de compra nesse sentido é ilegal. Mas então, voltando para o desenrolar da situação, então eu descobri com 18 anos, através desse exame lá na cardiologista, e foi tudo muito rápido. Porque, assim, quando eu descobri, o problema já estava muito avançado. Entendeu? Até então sem sintomas, sem nada. Sem nada. Pressão alta. Pressão alta. Aí, beleza. Viajamos para Fortaleza. No dia 31 de dezembro, justamente na virada do Réveillon, eu passei mal. Tava na praia, passei mal. Passou mal o quê? Vomitei, do nada. Absoluto, não tava bebendo, não tava nada. Tava na praia com os amigos. Nem tinha passado o Réveillon com eles, tinha passado com os amigos lá de Fortaleza mesmo, que meu pai mora lá. Do nada. Beleza. Só que o que aconteceu? Fazia já algum tempo que eu não vinha fazendo o meu tratamento da forma que era para ser feito, o acompanhamento. Eu digo, quando eu voltar para Manaus, a primeira coisa que eu vou fazer é ir no nefrologista para ver como é que tá. Então foi assim, acho que a gente passou o quê? Uns 10 dias, mais ou menos, de viagem, né? Por aí. 10, 12 dias. Voltei para Fortaleza, fui no médico. Voltei de Fortaleza para Manaus, fui no médico. Cheguei aqui, fiz os exames. Quando fui no médico, o médico disse para mim, olha, tu tá vindo hoje aqui comigo? Amanhã tu tem que fazer hemodiálise. Foi assim, foi muito rápido, muito rápido. E aí, o que muda isso, velho? Aí muda tudo a tua rotina, Pacha. Porque assim... Mostra pra Qual eles foi o teu a suporte aí de ficha. família? Porque assim, só para te ter noção da mudança, a hemodiálise, tu obrigatoriamente tu tens que fazer 3 sessões por semana, de 4 horas cada sessão. Então, tipo assim, eu fazia no primeiro horário da clínica, que era de 6 às 10 da manhã. Né? Então, tu já perde ali aquele time ali, né? Então muda a tua rotina totalmente. Muda. Tem noção das 220 milhões de pessoas que vivem aqui no Brasil? Quantas pessoas sofrem com esse teu problema? Tem noção? Porra, não sei te dizer. Mas é muita gente. Mas né? é muita gente. Entendi. Mas é muita gente. Mostra Tanto que a tua fístula pra eles. Vai aparecer aqui, a galera. fila de número de transplantes pessoas. é bem alto. Então aqui, ó, com o meu braço aqui, aparentemente, quem olha assim, tipo, André, Caralho. quebrou o braço? Não, aqui era por onde eu fazia o tratamento, né? A hemodiálise, né? Então isso daqui é uma fístula. Uma fístula nada mais é do que uma junção de uma artéria com uma veia. E os médicos de plantão aí que me desculpem, mas, né? Alô, doutor Foi Lucas. o que me ensinaram, né? Foi o que me ensinaram na época da situação. Então, assim, é feito esse procedimento na gente justamente para poder dar mais vazão de sangue, né? E quando for feita a punção, ela aguentar, a veia aguentar, porque a agulha da hemodiálise ela é bem grossa. É bem traumático isso. O processo É doloroso. Até É eu tô doloroso. com dúvida agora. Aí toda vez que tu ia pra hemodiálise, tinha que se furar. 2 vezes. São 2 furos cada sessão. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, porque assim, a grosso modo, por uma agulha, tu tirava o teu sangue e por outra devolvia o teu sangue filtrado. Não, vou beber depois dessa. Não, É isso, é porque assim, quando o teu rim não funciona, ele não filtra as impurezas do teu sangue, né? Então a gente faz a hemodiálise justamente para filtrar, para fazer esse filtro, que o nosso rim não faz mais. Meu rim não fazia mais naquele momento, né? E o apoio familiar? Fundamental. Porra, né? é fundamental, não tenha dúvida. Quanto tempo de tratamento, Andrei? Eu fiz, assim, a hemodiálise, ela não é um processo, Eu acho que tratamento... até fazer o transplante. Não, né? pois Exatamente, era isso que eu ia É isso dizer. que eu ia falar. Até quanto tempo tu Isso. fez o procedimento até fazer o transplante? Né? Eu sou fora da curva nesse ponto, porque assim, se tu fores hoje em qualquer clínica de hemodiálise aqui em Manaus, tem pacientes que fazem hemodiálise há 30 anos e nunca conseguiram um transplante. Eu, graças a Deus, e graças ao apoio familiar e ao órgão doado pela Nilda, eu fiquei 1 ano e 3 meses fazendo hemodiálise. Mas ainda assim, em 3 meses de porrada, né? Entendeu? Na época eu estava fazendo faculdade e tal. Então, assim, foi uma experiência muito marcante, determinante em vários fatores para mim. Porque, por exemplo, hoje vocês olham aqui o meu braço, vocês podem dizer, não, tu põe uma camisa de manga comprida, cobre e ninguém vê, né? Só que logo que eu comecei, dada a emergência que eu precisava começar logo a hemodiálise na época, então eu fazia através de um catéter que foi colocado no meu pescoço.
né? E é um negócio grande, totalmente visível, não tem como esconder. Então, eu ia pra faculdade com aquilo ali, pessoas me olhavam torto. Pô, o que esse cara tem, bicho? Porra, Tá com e essa adolescente ainda, né? Adolescente. O que esse cara tem essa porra no pescoço dele aí e tal, entendeu? Então, Naquela assim, época era permitido fazer zoação, né? Não era bullying, porra, né? exatamente. Eu tinha um colega da faculdade que na putaria ele me chamava, "Ei, especial, vem cá." Entendeu? Foda. Mas, assim, a história é mais ou menos essa. Assim. E aí tu conseguiu... Tem que fazer um exame pra ser É, doador, aí né? você faz o Foi exame sorte, de- então, ou não? A Nilda ser Foi Deus. compatível. Perfeito. Eu entendo dessa Perfeito. forma. Entendeu? Respeito quem entenda de uma forma distinta, mas pra mim não tem outra explicação. Em casa, né? A solução veio de casa. Na verdade, a solução veio de São Paulo de Olivença, Tá né? um pouquinho mais longe, né? Então, assim, quando tu vais imaginar que tu vai ter um problema como esse e que uma pessoa que totalmente alheia a ti, a tua família, ao teu meio, ao teu convívio, vai vir lá de São Paulo de Olivença, um município longínquo aqui do nosso estado, e vai salvar a tua vida. Sim. Simplesmente salvar a tua vida. Entendeu? Então, é um... E daí, Por isso então, que eu- vida normal. Desde então, vida normal, cara. É outra vida. É outra vida. Normal, assim, praticamente normal, né? Tem algumas Cara, coisas ainda não, fazer eu- os exames É, direto. faço um acompanhamento bimestral aí, né, acerca do transplante, mas eu digo que eu tenho uma vida normal. Porque eu posso fazer absolutamente tudo, comer absolutamente tudo, entendeu? Então, eu digo que eu tenho uma vida normal. Comparado ao que eu já tive na época do Faz um tratamento. check-up. Bimestralmente eu faço uma série de exames pra ver, né, checar como é que tá o Lógico. transplante, até porque, assim... Isso é recomendado pra todo mundo, não? Lito? E assim, até porque... eu não sei se vocês sabem, mas qualquer transplante, ele tem a sua vida útil. Nenhum transplante é para sempre. Entendeu? Então, assim, eu já tenho 7 anos de transplantado. Mas isso é uma incerteza. Ele pode durar mais 1 ano, como ele pode durar mais 30. Sim. E a solução seria outro transplante. E a solução, a princípio, é outro transplante. Exatamente. Então a gente já fez esse gap aí. Obrigado, Andrei, por compartilhar com a gente a experiência, né? E aí a gente sente também a necessidade de falar. Abrir um parênteses aqui. Essas histórias do Andrei lembram pra gente que não tem nada mais importante do que saúde, né, velho? Pois é, brother. E aí Pode a gente ganhar- vivendo numa pode pandemia ganhar- ainda. exatamente. Esse momento, né? Não adianta, né, bicho? Pode ganhar milhões de reais, mas se não tiver saúde é foda. Que a né, gente velho? viu muita gente com dinheiro, com condição, É. Muito. não conseguiu usufruir. Exemplo mais marcante do que o Paulo Gustavo. Também. E gastou rios de dinheiro, né? Um tratamento lá que, porra, eu li por alto, né? Porque eu não... Mas, porra, foi um tratamento inovador ali, caríssimo, que Exatamente, manteve ele vivo por muito exatamente. tempo, mas não deu jeito. Não deu. Melhorando aqui o ambiente, meu amigo Pacha, que você já tá, né? Isso foi muito chocante. Foi pesado. Isso foi muito chocante. Vamos falar de música, já que a gente fala diretamente do Estúdio Jenks? Aqui Não, eu digo assim, é porque, porra, saúde pública é foda, né? A gente tá vivendo um momento sensível mesmo no país, pô, e a gente acaba esquecendo das outras situações que tem do ponto de vista de saúde que, pô, foca na Covid e aí. Mas assim, Pacha, só fazendo E um as adendo, filas, e aí? já que você tocou no tema da saúde pública aí, quero aproveitar o espaço aqui, a visibilidade que a gente tem, para fazer um apelo, principalmente para as nossas autoridades locais, porque o meu transplante foi em 2014. Em 2014, estava tendo transplante aqui no Amazonas e tudo mais. Eu fiz o meu transplante aqui no Amazonas, num hospital particular daqui. Mas acho que cerca de 6 meses, 1 ano depois, suspenderam os transplantes aqui no Amazonas. E está suspenso até hoje. Não é possível. Isso é um absurdo. É um absurdo. Isso é um absurdo. Então eu quero fazer um apelo aqui para as autoridades públicas, sobretudo para o governo estadual, que é o responsável por essa situação, que tenha um olhar, né, mais dedicado, mais cuidadoso Pra essa fila. para essa fila e para nós renais crônicos. Porque não se pode admitir que um estado do tamanho do nosso, né, e com a tecnologia medicinal que nós temos hoje em dia, mundo afora, não se pode admitir que o nosso estado hoje não tenha uma equipe capaz de fazer um transplante renal. Hoje, pacientes morrem diariamente porque não têm a oportunidade Denúncia, galera. de fazer um transplante renal aqui no estado do Amazonas. Tem gente transplantando? Tem. Mas o que acontece? É mandado para Curitiba,
é mandado para Fortaleza, é mandado para vários outros estados. Aqui não é feito mais. Aqui não está sendo feito desde 2015, salvo engano. Desde 2015, salvo engano. E a questão do renal crônico também impacta diretamente na qualidade de vida, como tu falaste, né? Totalmente. É complicado, né? Totalmente. Vamos dar o break aí, né? Mas já tá no tempo de dar o break, né? Já dá. Eu já dei o break. Aí na volta a gente... Ele saiu chutando tudo ali, né? Não saiu nem delicado. Agradecer aqui o Andrei, porque foi um assunto muito importante, muito delicado, que o Na Lata a gente tem aquela filosofia do papo resenha, do papo de amigos, mas também sempre falando da verdade e sempre puxando assuntos pertinentes, cara, importante. Obrigado pela tua fala, pelo teu lugar de fala, que é a moda falar isso, né? É verdade. Tu tem lugar de fala para falar, então... Foi um depoimento muito sincero. A gente agradece de verdade. Nada. Mas, mudando de assunto, vamos falar de música, meu amigo Paixa! Alan dos Gomos aí, sei Aí que... quem comanda é o meu parceiro aqui. Alanzinho. Ih, rapaz, tô fazendo propaganda aqui. Porra, diretor. Vamos fazer aqui... Tem essa não. Bota a porra na mesa aí, mano. Alanzinho, fale aí, Alan, por favor. Não, o Alan, porra, cheio de projetos musicais, já fiz aulas de violão com essa autoridade das cordas no Amazonas. Não lembrava disso, ó. Não lembrava? É. Pois é. Paguei 10 aulas, fui pra 2. Não, foi pra uma, eu acho, mano. Mas pagou as 10, né? Vou contar essa história pra vocês. Salve, Cláudio Santoro. Na época eu tava tendo aula com meu professor e amigo. Vai mandar um alô pra ele, Marcelo. Um cara muito foda. Formado na melhor instituição do Brasil. O cara é pica das galáxias e humildade 100%. Aí, a época, ele dava aula na casa dele, né? E eu lancei pro Pacha. Pacha, vamos lá e tal. Ele falou, beleza, vamos no mesmo horário que tu, pra gente ir pegando junto. Beleza. Negociou. Na época, todo mundo já andava de carro. Tava no início ali, né? É. Tinha uns 18, 19 anos. Isso da faculdade. Aí o Pacha negociou com ele, sei lá, um mês. Com Ele um cara, né? Com um cara. Ele apareceu em uma aula só. Que era longe Nunca de mais, casa, mano, contramão. nunca mais. Entendi. Contramão. Mas, Alan, fala pra gente dos processos musicais aqui. Meu diretor falou no ponto da Marrapaz e falou qual da outra, Jinx? Essa daí mesmo. Mano, então, The Arterial. Obrigado. a música... Inclusive, o Junks tem tatuado arterial no braço, não tem? Vai botar aí uma foto. Olha aí, galera. Esse meu diretor é bonito, né, bicho? Porra, dispensa comentários. Vai, Alan, Marrapaz. Então, cara, assim, a música pra mim é algo que mais me dá prazer na vida. Que entendeu? isso, cara? Claro que depois, né? Salve, Larissa. Depois, né? Isso daí é... Depois da Larissa. Claro, porra. Isso daí não... Tá em outro patamar, né? A gente não outro compara patamar. com nada. Cara, ele conseguiu sair bem. Ele saiu. Porra. Saiu pela tangente lindamente. Mas, pois é um hobby meu, assim, né? Que a cada ano que passa eu tenho a vontade de transformar mais em uma segunda atividade mesmo, né? De fato. E eu não tenho como falar dessa minha experiência na música sem citar o Estúdio Jenks e o Jenks. Tá que pariu. Essa é a real. Não, essa o Jenks largou o curso de engenharia pra se dedicar à música, não foi não, Jenks? Eu acho que o curso de engenharia foi um deles, né, Um dos gente? caras que mais conhecia matemática na época da escola E aí é verdade. foi pra música. O pai dele foi o responsável e ele foi o corresponsável por eu ter sido aprovado na recuperação de matemática lá no CEL em 2008. O pai do Jenks me deu aula. Tive aula com o pai do Jenks Eu de matemática. também tive aula com o seu Jenks Jean. foi tua referência lá no início. Não, tua referência que eu digo assim, um brother que tava querendo Não, caminhar. a questão é a seguinte. Vamos começar do começo, né? Desde pequenininho eu tocava violão, né? Tipo, bem fraco mesmo, né? Fazia, parava. E eu tive, na verdade, uma grande influência, que é o Renato, nosso brother, que mora em Goiânia hoje. Vulgo Beisola. Vulgo Beisola, Vulgo Beisola. E ele era ele era daqueles caras que eram muito virtuosos, sabe? Porque tu tem um músico que estuda muito, que pratica muito. Pô. Ainda Né? pô. Né? E tu vê aquela pessoa que tem uma sensibilidade musical que realmente, assim, é fora da curva. Ele era uma dessas pessoas. Então, quando eu tive o convívio com ele ali no ensino médio, ele meio que resgatou essa parada. Eu falei, porra, eu vou voltar a praticar guitarra, né? E aí, desde mais ou menos segundo ano, terceiro ano, eu voltei a praticar e meio que não parei, né? Claro, a gente fica às vezes vagabundando porque, para quem nunca teve essa experiência, a música ela é uma dedicação muito grande, pô.
não é 1 hora de treino que tu vai conseguir tocar um solo de guitarra de rock and roll, entendeu? Exige um estudo teórico de certa forma, exige prática e tudo mais. Isso nem sempre é legal. É muito legal tu tá tocando pra galera curtindo o teu som. Mas a parte de estar sentado, estudar, Sim. praticar Treino é uma é treino, merda. jogo É uma é jogo. merda, é chato pra caralho. Mas aí eu fui indo, né? Aí até que ali, sei lá, na metade da faculdade mais ou menos, né? O Léo, que é nosso amigo de Léo trabalho Assis. também, Léo Assis. Porra, cara sensacional. Sensacional. Gente finíssima. Léo tava aí, pô, no episódio do Arcanjo. É um cara que eu admiro profundamente, assim. Cara do bem, mano. E aí a gente, do nada, ele tinha outros amigos dele, né? Falou, cara, tem um brother meu que tá querendo fazer uma banda cover de Raimundos. Tu gosta de Raimundos? Eu falei, cara, acho que todo mundo uma vez na vida já gostou de Raimundos, né? E aí a menos gente, uma música, né? Aí a gente começou uma banda lá no início, que era pra ser cover de Raimundos, né? Foi o meu primeiro contato de ter banda, né, em si. Aí a gente começou, sei lá, os 3 primeiros meses tocando Raimundos, a gente, porra, vamos tocar essa daqui, que é bacana, que não era Raimundos. E quem era a banda, pô? Então, ela começou com o nome Everybody Loves Raymond, né? E depois se tornou Sonic Boom. Foi a minha primeira banda. Era tu, Léo. Era eu, Léo, Saulo. Mandar um abraço também pro Saulo. Na época, o Deco foi o primeiro vocalista, né? O Rafael Primo, na batera. Sim, sim. Rafael Primo. Rafael Rocha. Rafael Rocha na batera. Rafael, vem aqui? Isso. Sangue do meu sangue. E o... Batera. Tenista. Teu parente, Rafael? Não, é meu parente por afinidade. Pô, é o melhor que tem, né? E o Léo, né? E aí a gente começou, só que assim... Depois o Deco saiu, entrou o Alzandi, que é nosso companheiro até hoje na Marrapaz, né? E aí começou assim, porra, vamos tocar essa música aqui, que é do Planet Hemp, que é legal? Vamos. Vamos tocar essa música aqui, que é, sei lá, Queens of the Stone Age, vamos. E aí a gente, cara, esquece coisa de cover de Raimundos, vamos ser uma banda cover de tudo, né? E aí a gente começou na pegada de rock, já tinha naquela época um pezinho pro rock alternativo. A gente já tocava umas músicas que na época não rolava muito na noite, e depois ficou bem popular de tocar na noite, que era mais essa parada de rock alternativo. Aí acabou a Sonic Boom e eu passei um tempo ali meio sem banda, né? Toda vez que eu tô sem banda, é o período que eu me afasto um pouco da música. Então, por isso que eu sempre gosto de estar em algum projeto para estar me forçando a estar praticando, a estar tocando, enfim, né? Tá tendo um contato com a música ali. Quanto mais, sei lá, quanto maior for a pressão do show, mais Sim, maior o treino. porque é o seguinte, eu assumi um compromisso com meus companheiros de banda de que eu ia chegar, era uma vez por semana no ensaio, que eu ia chegar no ensaio e eu ia estar com aquela música ali tirada, treinada, praticada. O que tu entendeu? sente mais pressão? Uma audiência, assim, uma audiência importante de um caso estratégico lá do escritório ou um show pra uma galera? Cara, eu acho que é diferente. Assim, a primeira vez, por exemplo, que a gente tocou mesmo, eu acho que eu senti, assim... Por exemplo, a primeira vez que a gente tocou no Porão, que é Porra! tipo, muito emblemático, a galera quer sempre tocar lá e tal, né? Senti o nervosismo, mas é bem diferente, né? Eu acho que a preocupação de tu estar fazendo uma sustentação oral e um processo muito importante, ela é uma preocupação de dar um pouco de ansiedade. Agora, a ansiedade de tu subir num palco para tocar e fazer a galera dançar, curtir e tudo mais, é aquela ansiedade boa, sabe? Prazerosa, né? Isso, que tu É, com espera essa para que tu quer. rolar, entendeu? Entendi. É mais ou menos essa a diferença. Da hora. Tu conseguiu casar as duas coisas de alguma forma. Mas assim... Não, porque o cara é de excelência nas duas coisas. Não, pois é, isso daí, ó... Imagina... Isso daí eu tenho que esclarecer, porque assim, para quem é músico profissional, para quem é no mundo da música, eu não sou uma pessoa de técnica muito refinada e tudo mais. Eu conseguia tocar o que era proposto ali pela gente, entendeu? Não sou um grande estudioso. Sempre modesto, né? A humildade faz parte Não, dos mas grandes. mas né? é real. O Fora de Jenks, série, né, bicho? o Jenks entende. O Jenks que é da música, ele Jenks, ele corta sabe, aí, meu amigo. sabe O cara que, tá demais já. Ele sabe o que eu quero dizer. Mas, pois é, depois da Sonic Boom, veio o Arterial, né? Que é com meus amigos e irmãos também, Sam e o Felipe e o Michel. Samuel, né? É, Samuel Belo. Samuel Belo e o Felipe. Artista de alta qualidade. Queremos você aqui, Samuel. Vai ser legal também chamá-lo aqui. A gente já conversou sobre isso. E aí o Mitoso dos teclados, ele tocou com a gente Mitoso também há dos tempo. teclados? Mitoso Mitoso dos teclados. Miguel. Mitoso dos Mentira, teclados. cara. Não! Toca, pô. É.
Mitoso dos teclados. rapaz. Tocou no palco do Porão. Rapaz, toda banda tem aquele amigo que tu leva, não tem? No futebol, não tem o dono da bola? É assim, não tem. Quanto mais se escacava, não sei nem se existe, quanto mais a gente cava aqui, Mas a gente encontra esses, Deu? Porra. esses elos, né? Eu tô com medo Parece aqui. o Dark, pô. Tudo se entrelaça. Ó, eu acho, vou fazer uma errata aqui. Eu acho que ele não tocou no Porão, mano. Eu acho que não. A gente tocou com aquele Bruno e com o Breno e com depois com o Dal. Mas o interessante é que o mitoso foi o mitoso do teclado. Sim. E o Gabriel no Isso baixo. só confirma a minha tese, né? Mitosinho dos teclados. Teve a Nath primeiro, no baixo, depois foi o Gabriel também, que o Gabriel é sangue bom. E o Gabriel, cara, ele ouve aqui uma música uma vez, dá qualquer instrumento pra ele que ele vai tocar essa música aí perfeito. Rafael, E a você arterial... O Gabriel. E a arterial Aí- tá nas plataformas, Sim, né? aí o que aconteceu? A Arterial teve a fase dela de cover, né? E chegou um momento que, assim, pelo menos pra mim, né? Eu tinha decidido, porra, eu vou me dedicar a estudar pra concurso agora e me afastei disso, né? Foi um curto período, né? Que eu tive essa decisão. Aí entrou um guitarrista no meu lugar, o Gustavo, né? Mas logo em seguida a banda deu meio que uma parada porque a galera sentiu que, cara... Mas eu lembro de ouvir material da arterial, gente. Não tem nas plataformas? Não, pois é, eu vou chegar lá. Aí depois de um certo tempo, a Arterial sentiu que não estava mais fazendo sentido tá só tocando na noite música dos outros. Vamos tentar fazer a nossa parada, a nossa música, né? E aí a Arterial migrou para um projeto, parou de tocar mais na noite, né? E como banda inteira, porque teve o projeto acústico também que o Sam, o Michel e o Gabriel tocaram em vários lugares, né? É o trio lá do... O Arterial Trio, isso mesmo. Arterial Trio. Com o carrom. Isso, exatamente. Uma parada mais acústica, né? Aí sentiu essa vibe, vamos agora pra incubadora. E o que é a incubadora? É o Estúdio Jenks, entendeu? Melhor Por de isso, Manaus. por isso que eu digo, além de o Michel e o Estúdio Jenks, a gente sempre tem ensaiado, desde quando existiu aqui, eu nunca ensaiei em outro estúdio a não ser aqui, desde que inaugurou. Que fidelidade. É, a real. E aí eu tenho as bandas que eu tenho hoje, eu tô com ele, né? E assim, tu tem vários estúdios em Manaus que tu pode ir para ensaiar. E alguns tu vai para produzir também. Mas aqui no Estúdio Jenks eu tenho uma sensação que é algo mais que isso, é como se fosse uma incubadora da música autoral, entendeu? Sim. Porque qualquer pessoa, qualquer estilo que chegar aqui e oferecer uma ideia pro Michel, ele compra, pô. Ele confia no artista ali de quem ele vai trabalhar, ele traz ideia e tudo mais, isso é muito foda. E assim, ele tem os músicos parceiros do estúdio, que é uma galera que manja pra caralho, entendeu? E aí a Arterial... Tanto que só tem, assim, a Marra Paz, tem o dedo, o toque do Michel. Não, tudo, todo mundo contribui. Arterial Trio, lado B. Tem, porque assim, às O cara vezes já tem a... vários portfólios enormes. O Alan falou... Junks, queremos você aqui. O Alan disse, inclusive, que ele compra qualquer ideia. E ele comprou até a minha, que não entendo porra nenhuma de música, mas queria cantar pra minha esposa no dia do casamento. Vim aqui com ele. O cara comprou Pois é, a minha eu quero ideia escutar essa e- história aí, E qual foi o saiu. papo? Ele comprou a ideia do Na Lata, pô. Olha. Porra. Andrei, que música foi essa aí? Cantou pra... Não, peraí, pô. Deixa o André, não, deixa o Alan terminar, deixa o pô. Alan Não, terminar não, o pode- raciocínio É dele porque aí, pô. acabou em... Não, mas tá, pode falar. Foi o Amor Está no Ar, do Chico da Silva. Vai dar uma palhinha aqui no final com o Alan? Sem problema, na hora. Quem sabe faz ao vivo. Não, mas Ensaiou a aqui, gente, no a gente estúdio. ensaiou, a Ensaiando, gente tocou no casamento Foi, dele. Alan e Michel É, e eu no vocal. foi bacana. Que delícia, hein? Mas, pois é, assim, a Arterial entrou Romântica. A Arterial entrou no projeto autoral e depois de um determinado tempo a gente conseguiu um sonho pra gente, né? Que foi um primeiro passo dado nesse caminho de lançar o nosso primeiro EP, né? De músicas autorais. E tá em todas as plataformas e no Spotify é The Arterial. Tá? Bota aí, vai botar a descrição no Sim, vídeo. não vai? pessoal. Isso, e o nosso primeiro EP se chama Sessions e tem 5 músicas, tá? Bom, confiram lá. É uma música... Tem aí no celular, bota aí, pô, pra galera. O Michel pode depois Vai botar. colocar na edição, né? E é uma pegada rock alternativo, que é mesmo a nossa cara na Arterial. Na Arterial a nossa cara é uma pegada do rock indie, do rock alternativo. Uma coisa meio experimental mesmo, né? Tá.
não lembro agora de cabeça quantos, mas eu digo pra vocês que a gente tocou no México. Teve alguém no México que gostou muito da gente, né? Mais de 38 países. Porra. Mais de 38 países. Ei, me dá um Produto da depois, terra pô. aqui. Da terra. A um E pontapé do Popstar. Porra. Não, e assim, o que é bacana é que, pra te ver como que as coisas funcionam. Por mais improvável que seja a tua ideia, a quantidade de energia que tu vai colocar nela, tu tendo a visão de enxergar métodos pra otimizá-la, tu consegue atingir... tu consegue grandes atingir, resultados. é isso. Por exemplo, a gente tá no Amazonas, tá? Cantando música em inglês e música de rock alternativo. Não tem nada a ver com o Amazonas. É a magia isso. da internet. Exatamente. Só que a gente investiu pouquíssimo dinheiro no marketing digital. Salvo engano, o Michel pode me corrigir, mas eu acho que ao todo foram 2 mil e poucos reais em marketing digital, Michel? A gente investiu 2 mil reais em com 2 mil reais em marketing digital, a gente conseguiu atingir 38 países. Entendeu? Entendi. Do nosso produto. Infelizmente, a gente não tinha recurso para mais ainda, mas imagina que a gente tem uma programação para depois lançar outros EPs, inclusive. Posso dar o spoiler? A gente vai. É spoiler? A gente, em parceria com o nosso isso, amigo produção? César, vou já falar dele também. O nosso parceiro com o nosso amigo César, que agora está enveredando na carreira de produtor de música eletrônica também. A gente está aí na biqueira, né? Vai sair ainda esse ano um EP Sessions, que é o nosso primeiro EP Remix. Entendi. Vai ser um segundo EP Vai ser em parceria com... a E-Arterial. E-Arterial. Pois é, Eletrônica. exatamente. E aí, fora arterial, eu tenho a Marrapaz, que é a formação da antiga Sonic Boom, com outras pessoas. Eu, o Leozinho de novo, Léo também, Alzandi, o Cezinha no baixo, o Junks na batera, o Alan Jones na percussa e o Lucas no trompete. O César, o Cezinho, o César Esteves ali, o É. irmão do Aren. Exatamente. Isso, ele mesmo. Ele Porra, mesmo. salve aí pros meninos Ele aí. mesmo. Ele Conheci mesmo. o César por ti, eu estudei com o Aren. Pode pô. crer. E aí, porra, é foda, né, Manaus? Mas, rapaz. Gente E assim, boníssima. os dois o Cuia Catinga, né? É verdade, Cópia, velho. né, muito mano? Eles são muito parecidos, brother. né, Cópia, bicho? né? É muito Muito parecido. parecido. Muito Inclusive, parecido. eles são Como é que é, o filhos Cuia eles são Catinga? filhos Da professora... Soraya. Isso, da professora de próximo espanhol. Professora ali. de espanhol do Lato, pô. Olha, é bizarro, né, bicho? E aí, Porra, Andrei, então tu tem o algum... Alanzinho gosta de tocar uma. Não, Gosto. uma música, Rapaz. pô. Agora, assim, o que é legal é que, tipo, a Marrapaz, veja bem, a arterial é música de rock alternativo e a gente canta em inglês. E A a gente tem Marrapaz até é umas o quê? músicas em português. A Marrapaz é carimbó, beiradão, misturado com, sei lá, com baião, uma coisa assim. Na lata. É tipo. Em que as letras... É tipo Fala Mansa com Calypso. Não é bem Não, Fala Mansa, não. não. Mas É é uma música popular um amazonense pouco mais próximo do Calypso do que do Fala Mansa. mais agitada, né? Entendeu? E aí a gente já... as letras já retratam o linguajar, as gírias Beiradão. amazonenses, a cultura amazonense mesmo, entendeu? Nortista, no geral. Da hora. Então já é uma parada completamente diferente, né? E assim, a gente tava a gente tava com uma projeção de tocar na noite já da Marrapaz, crescendo. A gente fez antes o Eu carnaval... lembro da festa junina. Que O carnaval, bombou. o carnaval pré-pandemia foi muito, muito, muito foda. Eu toquei em alguns pubs, toquei no Porão, mas de vibe de festa, eu não toquei num lugar que eu senti uma vibe mais legal de tocar que no Curupira. Que eu toquei com uma rapaz ali no centro, né? no carnaval. É no centro ali, mano? Isso. Sei. Tu sentia, assim, a energia da galera dançando a música que tu tá tocando e cantando quando era música. As nossas músicas a galera não conhecia a letra ainda, né? Mas as músicas mais famosas, a galera cantando, pô, foi uma vibe, assim, sensacional, sabe? E ficou, tipo... Aí a pandemia arrasou inferninho. com a agenda. Aí veio a pandemia, né? E a gente ficou parado, a gente já tá parado há mais de um ano, né? Entendi. Mas no segundo semestre, se Deus quiser, a gente vai retornar pro estúdio. Retornar para produzir o nosso EP. Entendeu? Porra, Dá sucesso uma aí pra rapaz. uma rapaz. Vai ser bom. Andrezinho, e aí, meu parceiro? Qual é o teu hobby? O Alanzinho é músico. Cara, eu tenho alguma ligação com a música. Logicamente que, guardadas as devidas proporções, totalmente diferente da ligação que o Alan tem, que os meninos têm, né? Mas assim, quando eu era pivete lá, meus Curumim. coisa de 8 anos de idade, né? Eu morava na casa de um tio, com a minha mãe e meus irmãos,
E esse meu tio sempre foi um cara muito ligado ao samba. Samba, pagode. Na casa dele, todo final de semana tinha banda, a galera tocando. E eu participava, eu sempre gostei. Então eu costumo dizer que eu sou disso. Minha raiz é essa. Sou do samba, sou do pagode, gosto. Mas assim, de hobby mesmo, eu sempre gostei de bater uma pelada, jogar bola. Inclusive, Inclusive, tá marcada amanhã, às pelada 9, Na Lata. Pelada do Na Lata. Spoiler aqui pro YouTube telespectador. Pelada na Lata amanhã. Não vou dizer o horário nem o local pra não fazer propaganda. Mas Exatamente. chama no direct do Jenks. Algumas novidades aí, né? Sorteio, tá na agenda. Pois é, aí eu vou tirar um momento aqui, se os convidados me permitem, pra gente pagar nossos patrocinadores, Claro. nossos amigos, e anunciar que nessa semana vai entrar um sorteio do Na Lata com um prêmio de todos os patrocinadores. Vai ser um negócio de sucesso, Rafael. É fino, negócio fino. Vai ser um negócio que eu já perguntei. Comunicação estratégica. Eu já perguntei até do diretor se eu posso participar, porque é interessante. A premiação é boa e eu não digo que é bom à toa, né? Não. E por isso que eu não digo que é bom à toa, que eu tô falando diretamente do estúdio Jenks, que aqui, como os meninos já falaram... Não, pô, precisa, mas precisa... Precisa? Não precisa mais. Não precisa. Precisa falar? Quem quer saber de música, qualidade, produção, tudo é Estúdio Jenks. Isso aí. Aqui o caboclo compra ideia, compra até casa pegando fogo. Por falar meu em irmão. caboclo, hoje 25 de junho, né? 24 de junho? 24. 24 de junho, dia do caboclo. Viva Sabia? São João também, Viva né? São Viva João. São João. Viva São João. Então já pagamos o Jenks e aqui eu vou falar que chegou aquele momento mais aguardado do Na Lata Podcast. É o momento hashtag do Norte Pescado. É o momento É mesmo, hashtag do Norte Pesca. Pera aí. Botaram muito longe de mim aqui, diretor. Tem que editar essa parte aí. Tá travada, Jenks. 2000 anos depois. Olha lá. Tem um rio aqui do lado, Chega a tô arrepiar. pescando o melhor peixe da região. Andrei, Olha lá. esse aqui é um presente do nosso patrocinador. Salve, salve. Norte, Marival Júnior, do Alô Norte dos- Pescados. Aqui a gente é o momento que o nosso convidado na lata ganha uma amostra do melhor peixe que você encontra na cidade de Manaus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nem eu. Isso aqui não falta em casa e aqui a gente descobriu que os nossos convidados já são clientes do Norte. Pois é, Eu o- ouvi falar que o pós-resenha, o resenha, quando acabar o futebol, vai ser batizado aí com peixes do norte. Pode ser, Vamos rolar, vai rolar pode essa ser, resenha. pode ser. Mas, Andrei, se você me permite aqui só mostrar para o Claro, nosso claro. YouTube telespectador. Rapaz, olha, que costela maravilhosa estamos aqui. Isso aqui, meu amigo, tá pronto para ser feito, Rafael. Pô, eu tô... A praticidade, a confiança na embalagem, na higiene aqui, na qualidade do produto. A galera que tá assistindo, Marival, que não é aqui de Manaus, pô, consegue? Mas vai ainda conseguir. não, mas ainda vai não, conseguir. tá na Questão de tempo, questão de prospecção, tá? Boa. Agora, ó, sábado eu dei um pulo no sítio com meus pais. Levei pra minha mãe um do Norte Pescado. Olha Tava aí, até Marival. falando. É doido. Sábado passado agora. Fruto do investimento em propaganda no Na Lata Podcast. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não existe... Você é meu amigo empresário, empresária, empreendedor que quer investir sua marca, né, Walter? Na Lata é o lugar certo. O direct já entra em contato com o nosso diretor. Não. Não, de verdade agora, sério. Não conhecia antes. Não conhecia antes. Não. Do Na Lata pra cá já comprei 2 vezes. E agora ganhou. Agora ganhei. Esse é o mais gostoso. Não tem- Esse vai ser o... E aí sempre pagando também nossos amigos da Hansons, porque eu já falei, eu repito, Eletroeletrônico. e eu não tenho a menor dificuldade em falar que é o melhor lugar onde você encontra eletrodomésticos, eletrônicos, né? Tudo. De qualidade, um atendimento... Diga lá, Pacha, o slogan. Cada dia mais. Hansons. Cada dia mais você. Cara, é engraçado que a musiquinha tá na boca de todo mundo, Tá né? na boca do povo. Tá Essa na daí, boca- essa daí foi. Valeu o investimento, essa musiquinha. Então, você, meu amigo, que está procurando comprar alguma coisa para sua casa, tem tudo na Hansons. No site, venda por WhatsApp, crediário facilitado, entrega rápida. Eu compro as coisas lá para casa, mas é um dia. No outro já está lá. É rápido. Scooby Dogs, melhor hot dog de Manaus. A gente vai comer daqui a pouco. Comida da boa. Milkshake. Milkshake de E qualidade, com hambúrguer gostoso. também. Óleo, Muito bom, cara. Qualidade também. Já provou, Andrei? Eu provei na semana passada aqui, né? Gostou? Porra, perfeito. Não, de verdade, é De bom, verdade, né? É bom, de verdade. é bom, eu acho muito gostoso, assim. E eu sei que os meninos têm o maior cuidado em fazer lá. Nesse tempo de pandemia, a gente se preocupar com a higiene, com a qualidade do produto que a gente utiliza, que leva para dentro de casa, né? Claro, claro. Scooby Dogs é de qualidade, é bom. Continuando aqui, vamos... Vai, Pacha. Brilha, garoto. Não, tava querendo já partir pra essa bola de amanhã. Já? Já, pô. Tu quer terminar? Não, que terminar, pô. Tem mais resenha pra gente tocar aqui. Tem mais coisa pra falar.
E aí eu acho que... Ouvi aí a atuação Como é do que era, menino, como é que era do- aquela pergunta que tu Pois deixou é, no ar? eu vou voltar para a pergunta, que é o momento do patrocínio, que a gente levanta a bola, a audiência. E vamos falar. Paixão, 2 advogados aqui. Tem mais outras perguntinhas aqui. Mas vamos lá. Hoje o nosso país é governado por 11 ministros do Supremo Tribunal Federal? Alan, Andrei, Alan. Pode, Não, Alan pode vai- dar, Ei! pode dar. Queimou, hein? A batata esquentou. Não, cara, eu me considero um cara talvez mais positivista. Nunca gostei muito do interpretativismo. Mas no geral, pelo visto, o Ocidente caminhou mais pro interpretativismo, né? Meu Deus Dentro do céu, direito. Que isso, cara? Mas assim, já desde, sei lá, quando eu estava saindo na época de faculdade, eu sempre achei que o ativismo judicial era algo que era muito preocupante e perigoso, né? Mas meio que por uma deficiência do legislativo e do executivo, as pessoas achavam bonito o ativismo judicial, né? Foram achando bonito. E hoje eu considero que esse ativismo judicial no Brasil, ele passou já do ponto, tá? Porque a gente já começou a ver com muita clareza o STF legislando, Sim. né? E agora, com mais e mais frequências, ele adentra em mérito administrativo de Do executivo, decisões né? do executivo, da administração, né? Então, não é de todo errado a gente dizer que hoje o STF legisla de uma maneira feroz e administra de uma maneira mais singela, mas está cada vez crescendo, está cada vez acentuando mais. Entendeu? Difícil é começar, né? Então, quando tu me fala assim, a gente é governado por ministro, não acho que a gente seja governado por ministro. Mas eu acho que o ativismo judicial só tem crescido, que começou de forma mais escancarada na parte de legislar, né? Que chamam de precedente, né? Para quem não sabe, jurisprudência são decisões reiteradas dos tribunais que criam uma força de lei, às vezes cria uma força vinculante e faz às vezes de uma lei, né? Mas isso também não é por conta de um legislativo que é muito omisso na hora de fazer boas leis? Aí vai lá. Com certeza, mas a diferença é que o legislativo foi eleito pelo povo, né? O poder emana do o povo, né? STF não. E, assim, a meu ver, esse ativismo judicial que está sendo praticado no Brasil, ele está desequilibrando um pouco os freios e contrapesos que deveriam existir entre os três poderes, A entendeu? ponto de o STF examinar se poderia ou não haver a Copa América. Cara, porra, eu tava... Pois é, esse é um exemplo. Esse é um meus exemplo. pensamentos Esse aqui. é um exemplo. É ridículo. Esse é um exemplo. E assim, cara, só para finalizar aqui, toda e qualquer lei que o Senado ou que o Congresso passe, ele está sujeito a um crivo Controle de constitucionalidade. Sim. Então, no final das contas, não importa a vontade política daquele momento histórico no Brasil, pelo menos daqui para frente, entendeu? Se for contra uma interpretação do tribunal, naquela composição específica do tribunal naquela época, Não vai vingar. não vai. Andrei, E isso não, só para fazer um adendo até pro papo gerar mais frutos aí com o Andrei. Sim. A gente estava conversando isso antes de entrar no ar, né? O STF, de alguma forma, atuando e gerando insegurança jurídica por contrariar perfeito. decisões... Pois é, por contrariar decisões do próprio STF com outras Com composições. período de curto muito tempo. Um período de tempo muito curto, né? Espaço de tempo muito Muita curto. né? conveniência, me parece, né? Muito do Exatamente, momento. exatamente. Hoje parece que o STF decide por conveniência própria. Exatamente. Daí, do ponto de vista da prática jurídica, quais são os reflexos que tu conseguiu enxergar? Cara, eu vou só pegar um gancho aqui da palavra que o Alan deu. E antes de entrar exatamente na tua pergunta, Pacha, eu quero só externar a minha admiração pelo conhecimento que esse cara aqui do meu lado tem, tá? Quando se trata da seara jurídica. Ele é o meu guru, ele é o meu professor, ele é o meu tira-dúvidas, ele sabe. Hoje tem, né? Ele sabe. Quando é o negócio... Depois ele faz o Pix, Gomes? Depois ele vai fazer. Vai, velho. A gente Quando contratou o essa- tema lá escurece, é para ele que eu corro. Então, mas assim, eu quero ousar discordar só de um ponto, né, que foi relatado aqui, quando disseram assim, porque talvez por uma falha do legislativo, né, o STF está legislando e tal.
E ainda hoje, coincidentemente ou não, ainda hoje eu estava conversando sobre isso na hora do almoço com o Leozinho, nosso amigo aqui, que também, fazendo um adendo, é um dos maiores criminalistas que eu já conheci aqui no estado do Amazonas, pelo menos. E eu estava conversando basicamente sobre isso, né? Que o que acontece? Na verdade, no meu ponto de vista, as nossas leis são as mais lindas e perfeitas que existem no papel. O ordenamento jurídico brasileiro é um dos ordenamentos jurídicos mais completos que existe. Inclusive, a gente estava tendo essa reflexão hoje, porque o próprio Leonardo estava citando um exemplo que ele conhece, salvo engano, da cunhada dele, que foi tentar advogar em Portugal. E ela relatou para ele, Leonardo, os direitos e garantias que o consumidor tem aí no Brasil, que em Portugal não existe. Então, eu estou enveredando mais para esse lado, porque, assim, na minha opinião, a falha, né, não é do legislativo. Porque, na minha opinião, as nossas leis são bem robustas e bem completas. Existem as lacunas? Existem, obviamente, né? Mas, para mim, o grande problema está da forma como elas estão sendo aplicadas recentemente. Entendi. E aí entra essa questão do ativismo judicial do STF. Então, eu particularmente, não desloco essa culpa exclusiva ao nosso legislativo, ao executivo mais propriamente, até em razão da minha fala. Mas, para mim, na minha opinião, o maior problema está da forma que as nossas leis vêm sendo aplicadas. Porque ela está ali, ela está escrita. Só que cada um está dando a sua interpretação. De acordo com as suas conveniências. De acordo com as suas conveniências. De acordo com lapsos temporais. É justamente o descontrole do ativismo, do interpretativismo e do ativismo judicial, que a interpretação das leis ela é feita de uma forma muito atécnica e conveniente pelos tribunais. É isso que a gente estava falando. Isso dá mais poder para o poder judiciário, para o julgador, e aí acontece o que a gente está vendo hoje. Principalmente por quê? Porque, sobretudo no STF, o julgamento é político com fundamentação jurídica. Totalmente. E eu escutei essa frase, eu não sou autor dessa frase. Porra, mas eu me arrepiei. Salvo engano, eu escutei a primeira vez do Léo, mas eu não sei se é do Léo também essa frase, mas é o que a gente vê. Os tribunais superiores, principalmente o STF, a gente imagina, tá, que a fundamentação e a aplicação da lei ela vem antes do resultado que vai dar para aquele processo. Mas o que a gente vê na prática é que uma decisão política quer um resultado e tu vai atrás de uma fundamentação jurídica para derrubá-la. Para sustentar aquele resultado. Entendi. Entendeu? Então, se faz meio que um caminho inverso. E esse julgamento político que o Alan mencionou, isso não vai mudar enquanto as cadeiras do nosso Supremo Tribunal Federal forem ocupadas por indicações políticas. Sim. Seja de que lado for. Eu acredito assim que pode ser que com uma maturidade de todas as instituições, pode até ser que, por mais que seja indicado, melhore, entendeu? Porque a gente não vê, pelo menos assim, pelo pouco que eu conheço, a gente não vê coisas tão gritantes no Supremo dos Estados Unidos, por exemplo. Claro que tem decisão política lá. Sim. Mas a gente não vê uma coisa tão escancarada da conveniência, talvez, entendeu? Mas hoje eu costumo falar em rodas de amigos, e vocês são meus amigos, que hoje eu acho que, independente de lado ideológico político aqui, mas o maior causador de insegurança jurídica no país hoje vem de muitas decisões do STF. Quem era para zelar pela segurança jurídica. Veja bem. E muitas pessoas não enxergam dessa maneira. Porque politizam de uma maneira... Isso. Né, mas que, no fundo, a gente vê que... A gente sente na pele. E isso que eu fico... Puto. Era isso que você ia falar. Isso que eu fico puto, porque, assim, pra mim, o ordenamento jurídico ele não tinha que buscar a justiça. Ela tinha que buscar a segurança jurídica. O cumprimento efetivo da lei. Simplesmente. Porque, pra mim, justiça nem existe na natureza. Justiça é uma artificialidade criada pelo homem. Entendeu?
Então, Meu amigo, eu tô aqui Vocês estão só entendendo? aprendendo. Vocês Só aprendendo. estão entendendo quando eu externei a minha admiração pelo conhecimento desse cara? Ele vai pra bola amanhã, velho? Não, mas é porque Rapaz. é o que o Pacha falou, eu gosto de viajar na maionese, entendeu? Que isso, cara? Aí Viaja a lá em gente casa. viaja na maionese. Ih, rapaz, o negócio Meu tá... amigo, é filosofia pra mais de metro. Meus amigos, eu queria dizer o seguinte. Foi um prazer. Tem mais pergunta, Fix? Tem mais Vamos perguntas. pedir dos convidados. Tem mais perguntas. Vai mas abrir pros convidados hoje? Rapaz, chegou aqui no meu ponto que tem pergunta do convidado, Capciosa. mas eu sou um cara que Hoje eu, a gente vai eu abrir. gosto de deixar na vontade, Paixão. Vamos deixar pro ao vivo. Eu vou deixar pro ao vivo. É? Porque todo convidado bom, que rende bastante, a gente já convida pro ao vivo. Ah, tá. Entendi. Então, eu acho que tem mais coisa pra gente se lambuzar aqui no tempero do saber desses dois. Que Que isso? isso, rapaz, o negócio tá A Miguelância tá grande, né, mano? nível hard. É concurso de Miguel aqui, né, mano? Concurso de Miguel. Tempero do saber. Ei, Jenks, faz um corte do tempero do Fix saber. lamba. tá? Puta merda, hein? Mas, meus amigos, eu queria dizer do prazer quase que sexual de ter vocês aqui. De verdade, olha. Porra, obrigado. É, Obrigado. junto, eu, tamo junto. eu imaginava que seria uma coisa boa, mas foi uma coisa excelente. Porra, obrigado. E a dupla casou bem, né, Paixão? Não, Aqui, eu gostei. Os porra. dois estão alinhados. Mas né? também tem uma puxação de saco, ele tem uma ambição de... Percebi, daqui a pouco Porra, vai rolar amanhã é umas- sexta-feira, vai rolar porra, uns né? piques aí. Vai. Intimidade. Tem um laço aí, né? Mas, pô, obrigado, cara. Muito obrigado, A gente galera, sabe que por nos estarem dias aqui. de hoje, o tempo da gente é uma das coisas que mais vale, né? É verdade, é o- é verdade. Bem mais valioso e o que é escasso. Mas saibam que, porra, eu tô muito feliz pelo convite. Eu gosto disso daqui, eu gosto de falar, eu gosto de conversar e... Tamo aí. Isso aqui é tamo uma aí. conversa de amigos, Exatamente, assim, sabe? exatamente. E aqui a gente falou de várias coisas importantes, tirou uma brincadeira e é isso que é o Na Lata Podcast. É uma conversa que a gente descontrai, fala de coisas sérias e tenta acrescentar um pouquinho, né, nessa nossa caminhada da vida, nossa jornada da Pode vida. crer. E assim, eu tô fechado com vocês num projeto aqui. Mesmo que vocês queiram desistir em algum momento desse projeto, eu não vou deixar, não. Eu vou É puxar a nóis. orelha de vocês pra... Me cobrou constância, falou, Rafael, essa semana não teve podcast. É aquela semana do feriado, né? Aí eu falei, não, vai rolar episódio, pô, porque é feriado também, né? Agradecer. Descansar. Como Valeu, diz, galera. É aqui, né, agora. Vocês são foda, vocês são foda. meus irmãos, muito obrigado. Fazer um brinde. Um brinde de final. Um brinde na caneca Olha aí, personalizada. Eu queria dizer que a caneca é personalizada. Olha lá. Aqui. Mostra pra câmera. O Lucas vai receber a dele, ele já me olhou ali, ele vai receber Ele a e o dele. VB. Ele e o VB, salve VB, salve Lucas. Essa daqui vai pra minha mesa e vai ter marcação na rede social. Engajamento. Tem Vai que ter ter engajamento. engajamento. Vamos soltar o sorteio, vai ter engajamento. O peixe também, o peixe também. O peixe eu falei pro nosso patrocinador aqui antes, né, no início do programa, que eu já como há muito tempo. Já come um patrocinador faz tempo? O produto eu dele, entendi o produto dele, pô. Isso que A foi gente dito, isso que foi brindou? dito. Brindou, pô. Brindou não ainda. Não? Você sabe, né? Eu prestei atenção, pô. Fiquei nervoso Brindar agora. e não tomar. É. Agradecer mais uma vez todos os nossos patrocinadores, nossos apoiadores que acreditam na ideia. Hansons, Estúdio Jenks, Scooby Dogs e do Norte Pescados. E aqui Paixas- fazer mais uma propaganda no Spotify, em todas as plataformas digitais, de Arterial. Mas rapaz não tá no... Mas rapaz ainda não, mas Ainda? não. Ainda não. Um abraço não. lá no escritório, nos meninos todos lá, no, Salve, no salve. nosso eterno presidente, no pessoal todo, no Léo. Um abraço, meu paixão, termina aí que é Não, eu contigo. quero mandar um abraço pra todo mundo e encerrar o nosso 7º episódio com aquela energia alta que nós iniciamos. Né? E deixar aqui para as considerações finais nossos dois brothers que vieram hoje aqui. Cara, então acho que já falei aí, né? De que a gente tá junto aí nesse projeto. Boto muita fé em vocês três, né? Tem tudo pra dar certo, cara. Tamo junto, Continuar. galera. Tamo junto, Beleza. Andrei. É isso mesmo, rapaziada. Faço das palavras do Alan. Bolinha das amanhã, minhas. bolinha amanhã. Boa sorte aí nesse projeto. Vai continuar dando certo. Já tá dando certo. vai continuar dando. Eu acho que o Pacha vai miar esse pebol. Eu Eu não também vou miar, acho. não. Bora deixar isso Rapaz, pro próximo. Eu acho o que Fix, dá pra eu deixar não ia falar, gravado mas o Fix aqui. Faz aí a enquete. Já dá pra- casou. O gravado Fix já aqui. casou cinquentinha aqui comigo que ele vai miar. É? Eu não vou contra que eu não quero perder essa grana. Dinheiro tá difícil, Ô, né? rapaz. Perder essa grana e logo fácil. amanhã, Vou dar sexta-feira, show. assim. Vou dar show. Jenks, obrigado.